Olá, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia, Sir. Bem, deixa eu botar aqui. Bom dia a todos, então, começando a semana. Agora, segunda-feira, pós-Olimpíadas, pós-Dia dos Pais. Então, gente, nas aulas anteriores, nós falamos do contrato de doação, né? Aquele contrato lá com suas várias peculiaridades. E, enfim, encerramos, né, ele dentro desse nosso espaço aqui de Civil 5. E hoje já mudamos de contrato. Vamos para um outro tipo contratual. Esse é mais usual, né, e também bastante necessário diante do modo de vida, como a gente leva a vida. Ele acaba sendo necessário de várias maneiras. E muitos aí já devem ter feito ele, ou, enfim, devem ter algum nesse sentido. E que é o contrato de seguro. Contrato de seguro. Em geral, a gente faz contrato de seguro veicular no Brasil, porque a gente tem, né, um índice de acidentes de trânsito muito grande. Isso também porque no Brasil a gente não, infelizmente, a gente não tem uma malha ferroviária importante, interessante, né, que focasse também no transporte de passageiros. Aí faz com que as pessoas tenham que usar muito carro. E fora também o transporte urbano no Brasil, nas grandes cidades, ele é bastante limitado e deficitário, né? Isso faz também com que as pessoas acabam recorrendo muito ao uso do carro. Talvez, em algum momento, esse carro retroceda um pouco com um incremento, com um aumento cada vez mais das plataformas de Uber, 99 e outras, né? Hoje já se aluga muito carro também, as locadoras de carro incrementaram muito isso, né? Então tem gente que tem também optado por comprar menos, mas para alugar mais, mas o uso do carro continua sendo também muito recorrente, né? Por conta dessas nossas limitações no transporte público coletivo. E, não, além dos acidentes, o Brasil também é um país muito violento, né? É um país onde a violência é muito intensa, né? E aí a gente acaba tendo que se proteger também com a questão de furtos e roubos de veículos, né? Isso faz com que a gente tenha que pagar também essa estrutura de seguro nesse sentido, né? Então, isso também faz com que o seguro de carro no Brasil seja caro, né? Ele acaba sendo caro por conta dessas situações que ampliam os sinistros, né? E aí depois vai vindo outros tipos de seguro, né? Tem o seguro de vida, né? Tem o seguro saúde, né? Tem o seguro de casa contra incêndio, né? Tem seguro fiança na locação, né? Tem até um outro aí que começaram a oferecer faz uns 15 anos, eu acho, que já está aí rodando, 10, 15 anos, que é o seguro garantia estendida. Quando a gente vai lá na loja, lá, principalmente quando se compra eletrônicos e tal, enfim, acabam tentando vender também esta figura aí para nós, né? E a ideia de seguro, né, a qual a gente trabalha, né, hoje, ela teve aí, vamos dizer assim, o seu ponto, né, de início, né, maior, com as grandes navegações, né? As grandes navegações ali na época dos descobrimentos,
as tentativas de achar caminhos mais curtos para as Índias, né? E também depois o tráfego de navios para as Américas, né? E isso fazia com que houvesse muito investimento, né, nesses barcos, né? Havia muito dinheiro envolvido e também em termos de mercadorias, né? Essas especiarias que se trazia lá das Índias ou também a cana-de-açúcar que se trazia ali das Américas, né? Como se o sujeito estivesse transportando ouro puro, né? Eram mercadorias de muito dinheiro e também, né, paralelamente correndo a própria ideia do comércio escravo, né? Infelizmente também estava dentro desse jogo. E eram tudo estruturas que demandavam valores muito elevados. E aí a gente também trabalha com uma faixa de risco muito maior, né? Porque hoje você pode fazer um transporte marítimo, ainda que exista uma margem de risco, né? A gente já consegue antever com dias, semanas de antecedência se algum ponto vai ser atingido por um furacão, uma tempestade, etc., né? Tem radar, tem satélites, tem tudo isso, e ainda assim podem acontecer problemas, né? Na época eles não tinham nada disso, né? O sujeito que entrava num barco para cruzar o Atlântico, né? Possivelmente ele fizesse isso porque não tinha mais nada na vida para ele fazer, né? Ou ele estava fugido de alguma coisa, porque a ideia de risco era muito grande. E aí o que acontece? Também para o empresário que perdesse um barco carregando, além de perder o barco em si, né? Carregando todo esse rol de mercadorias que possivelmente valesse mais do que o barco, perder um barco era falência, né? A menos que ele fosse um enorme de um empresário, mesmo assim era um impacto muito grande. Então eles começaram a pensar nessa ideia, né, de criar uma estrutura onde todos esses que passassem por esse nível de risco, né, de perdas, né, aportassem dinheiro para um fundo, né, e um fundo cooperativo, né, e esse fundo seria acessado, né, para pagar perdas, né, de quem dentro de um determinado período viesse a sofrê-las, né. Então vamos pensar que não era a todo momento, a todo instante, que 30, 20 ou 50 mercadores perdessem todos eles o mesmo barco, né? Perdessem seus barcos naquele mesmo período, né? Talvez isso fosse gradual durante um ano ou anos, né? Mas aquele que perdesse poderia se voltar para esse fundo e pedir uma cobertura até um dado limite de valor. Olha, um barco meu tem que buscar que no meio do Atlântico foi atacado por pirata ou perdeu toda a mercadoria, era uma mercadoria de cana-de-açúcar, enfim, etc., né? Não sei o que daria na moeda local e na época, né? Mas provando essa perda, ele ia lá, resgatava nesse fundo esse dinheiro para fazer essa cobertura. E depois evoluiu, né? E evoluiu para vários outros setores. Então, a ideia é o quê? Justamente quando a gente paga um seguro, a gente está fazendo ali, na verdade, dois pagamentos. A maior parte desse pagamento ele vai para um fundo, né, da carteira daquela seguradora, né? Eu sou uma seguradora que eu vendo seguro de vida no Brasil, né? Tipo Bradesco Vida, enfim. E aí tu tens ali a carteira, né, de todos os seguros de vida que tu vende no Brasil, né? E na medida que alguém vai morrendo pelos motivos cobertos, é feito ali o pagamento para os beneficiários indicados para ele. Mas vejam que não é todo mundo morrendo ao mesmo tempo, né? Isso é gradativo, é gradual e, mesmo assim, em geral, a pessoa que invoca alguma cobertura, ela já está há algum tempo pagando, né? Às vezes até anos, né? Pagando um determinado seguro, né? Para cobrir essa questão de evento-morte. Então, assim, a maior parte vai para cobrir esse fundo, né? E uma menor parte vai para quê? Para remunerar a seguradora da administração que ela faz disso, né? Porque ela tem algumas missões daí.
uma das missões dela é fazer captação, né? Não pode ter uma carteira de seguros com poucos usuários, porque tu não vai ter um fundo suficiente para cobrir as indenizações. Então, tu tem que fazer marketing, tem que fazer propaganda e tem que sair a buscar gente, né, para botar dinheiro nesse fundo, né, para cobrir as eventualidades que aconteçam. E aí tu tem que administrar isso, né? Não é a qualquer pedido que tu vai liberar, né? Enfim, não é qualquer situação que tu vai liberar um pagamento, né? E aí, na medida que isso seja necessário, né, ela libera o pagamento aqui e acolá, né? E esse serviço dela é remunerado, de administrar essa carteira. Então, isso é um olhar assim mais genérico do que é o funcionamento de seguro, né? E bem mais resumido. Mas, claro, aí a gente tem uma série de detalhes dentro do Código Civil para falar dele, mas não é só o Código Civil, né? É que não tem como a gente abranger todas as regras de todos os seguros possíveis, senão a gente ia ficar semanas aqui falando, ficar meses ocupando a disciplina só com questões de seguro. Então, a gente faz uma abordagem mais genérica, né? Destacando detalhes mais importantes, né? Até para poder dar vazão para o resto de outros contratos que nós temos. Mas aí a gente já vê, olha, tem o Código Civil, né, que vai ser o ponto principal, porque ele é bem interessante nisso, ele tem várias regrinhas para tipos diferentes de seguros, mas tem também outras, né? Tem as normas expedidas pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, ali ela, né, é mais específica em alguns tipos securitários. Daqui a pouco também eu estou trabalhando com uma ideia de relação de consumo, então está correndo junto o Código de Defesa do Consumidor, ou daqui a pouco eu mudei, aí meu problema é seguro-saúde, aí sai a SUSEP da cena e entra uma outra agência chamada Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é quem regula e fiscaliza a questão dos seguros e planos de saúde no Brasil. Então, dependendo do setor em que eu vou transitar, mudam alguns participantes e mudam também as regras. E às vezes as regras não é só uma fonte normativa, são vários diplomas, né? E a gente tem que ver como é que a gente vai associar tudo isso, qual lei que vai prevalecer, como que vai prevalecer, qual a interpretação que a gente dá. Então, eu já vou liberar aqui um slide para vocês aqui. Eu já vou botar ele. Mas só aqui para esse contexto, tá? Seguros, o nosso contrato de seguro no Código Civil, ele está delineado ali dos artigos 757 a 802. 757 a 802. Fiquem aí à vontade também, se alguém quiser trazer alguma experiência ou profissional ou pessoal aí com a ideia de seguros, né? Porque também é um tema muito rico, né? Acho que em termos de debates contratuais, com princípios, com jurisprudência, com doutrina, essa questão aí de seguros ela é muito rica assim, para se aprender contratos. Ela tem muitos exemplos, tem muita demanda judicial em todos os graus de jurisdição. Então tem muita coisa assim para se aprender com ela e para se levantar com ela. Se a gente fosse conceituar seguro, a gente botaria o seguinte: é um contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante o recebimento de um prêmio, um contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante o recebimento de um prêmio, a garantir o interesse legítimo da outra parte. A garantir um interesse legítimo da outra parte
referente à pessoa ou coisas, referente à pessoa ou coisas contra riscos pré-estabelecidos. Garantir um interesse legítimo da outra parte referente à pessoa ou coisas contra riscos pré-estabelecidos. O que isso aqui significa, né? Vejam que estranho, né? A contraprestação do segurado, quando ele contrata um seguro, o pagamento que ele faz se chama de prêmio. Então, para você ter uma cobertura de seguro, você paga um prêmio. É como ficou sendo chamado o pagamento do segurado. E esse prêmio, claro, ele vai garantir o quê? Um determinado risco, né? Um determinado interesse sendo protegido contra um determinado risco, né? Então, eu posso ter lá um interesse que é a proteção do meu carro, né? Porque se eu perder ele, eu tenho um prejuízo muito grande. Né? Ele vale lá 100 mil, 150, 50 mil. Se eu perder ele, eu não consigo repor, né, de imediato um veículo, né? Então, eu faço um seguro de um carro e aí, né, diante das situações que a seguradora me apresenta. Pode ser contra furto, pode ser contra roubo, pode ser contra acidentes, pode ser contra terceiros, pode ser contra mim mesmo e contra terceiros. Seguro de dano e contra terceiros no sentido aquilo que eu posso gerar em termos de prejuízo, né? Daqui a pouco talvez até meu carro não vale tanto, né? Meu carro já está velho, eu não faço muito investimento nele e tal, eu não faria um seguro isolado só para cobrir a perda que ele representa. Daqui a pouco um carro aí já de tanto tempo que está valendo 15 mil reais. Aí você vai fazer um seguro e o seguro é 2 mil por ano. Porque ele já está antigo, não tem peça no mercado. É bom. Daqui a pouco é melhor nem fazer. Ou às vezes também a seguradora pode se negar a fazer. Olha, eu não vou fazer um seguro desse veículo aqui, porque ele está muito antigo e realmente não tem peça. Né? Se eu tiver que trazer uma peça aqui, vai ser um horror de caro, praticamente perda total. Para um acidente pequeno, já estamos falando quase em nível de perda total. E a seguradora não pode se quebrar também. Ela tem que filtrar um pouco, né, o seguro que ela vai fazer, né, porque senão ela começa a tirar dinheiro ali daquele fundo que os outros estão montando e não vai ter dinheiro nesse fundo para pagar todo mundo, na medida em que os sinistros venham chegando, que os acidentes venham chegando. Então, pode ser que segurar o carro contra acidentes que eu mesmo provoque não seja interessante em relação à perda que eu tenha com o carro, mas pode ser que seja importante em relação a prejuízos que eu gere em outro. Se eu bater em outro, se eu bater meu carro em outro, eu não estou falando num prejuízo só de 15 mil que vale meu carro. Estou falando, às vezes, num prejuízo de 20, 30, 40, 50, ainda mais se eu deixar lesão corporal. Aí a conta vai alta. Então, quem sabe eu pego só um seguro de responsabilidade civil contra aquilo que eu gero em outros. Então, aí vai depender, né, da necessidade de cada um, né? De como cada um vê os possíveis cenários, né? Porque, bem dizer, viver é um risco, né? Viver é um risco, e o século XXI, rodeado de tecnologias, embora nos garanta aí uma qualidade de vida superior a outros momentos, né? Se a gente pegar hoje um indivíduo trabalhador classe média, ele tem mais qualidade de vida, né, em termos de acessos à saúde e outras coisas, que um rei do século XIX. Um rei do século XIX, ele tinha uma média de idade de 40 anos, 45. Hoje, um cidadão em classe
classe média, média, trabalhador, ou às vezes até menos, pode chegar folgado a 75, 80 anos, com toda a estrutura que a gente tem, em termos de saúde e outros. Né? Então, esse olhar também é interessante, mas isso não nos afasta de uma linha de risco. Né? Existe risco em várias facetas, né? E esses riscos nos perseguem porque a vida tem vulnerabilidades. A gente tenta só limitar um pouco essas vulnerabilidades e às vezes, dependendo do seguro, não é nem limitar. Né? Se eu estou fazendo um seguro de vida, eu não estou limitando nenhum risco que cai sobre mim. Né? Porque o seguro de vida ele só é acionável, né? Se ele for um seguro de vida puro, ele só é acionável se o segurado morre. Então, quer dizer, eu já estou mostrando que eu não tenho controle sobre a vida, mas eu também não quero deixar desprovido aqueles que dependem de mim. Por isso que eu faço um seguro de vida. Um seguro com uma ideia de prevenção, aí para quem quer ter uma vida, para quem quer viver mais e ter mais qualidade, aí já não é o seguro de vida, aí é o seguro saúde. Que aí você passa a fazer o uso, então, do sistema de saúde privado para, enfim, fazer exames, fazer uma análise preventiva de doenças que podem te atingir, né, de buscar um tratamento de imediato para aquilo que lhe afeta. Né? Então, um tem um olhar de prevenção e o outro já mostra aquilo que a gente não consegue prevenir, né, que seria o seguro de vida, né, no caso. Mas, dentro desse contexto todo, o que a gente começa a analisar aqui é que existe, né, da parte da seguradora, o ponto principal dela como obrigação. Qual é a principal obrigação da seguradora? É pagar a indenização? Não, até diria que essa é uma obrigação principal, mas, quer dizer, é uma obrigação importante, mas não é a principal. A principal, quando a gente busca uma seguradora, é uma obrigação de garantia. Né? Quer dizer, garantia que ela vai estar ali dentro daquele período de vigência da minha pólice. Dentro do período de vigência do meu contrato. Então, o aspecto principal da seguradora é uma obrigação de garantia. Isso faz com que, se eu não usar o seguro durante o período de vigência do contrato, ainda assim é devido o meu pagamento. Porque ela estava ali, né? Se ocorresse algo dentro desse período, ela estava ali. Então, ele pode gerar um cenário meio paradoxal, assim, meio ambíguo, o contrato de seguro, porque é o tipo de serviço, né, vamos dizer assim, que eu pago e que deveria me deixar feliz se eu não uso. Tem gente que fica feliz se usa. Eu perdi o carro, destruí todo ele, e aí a seguradora veio e cobriu, e no fim eu ganhei um pouco mais do que se eu tivesse que vender, pagar comissão, etc. Ainda bem que o carro se foi, e aí eu ganhei um dinheiro. Dentro de um contexto de sinistro, né? Não de um contexto de dolo. Vai lá e põe fogo no carro para fazer um acidente. Então, é um exemplo mais raro, assim, vamos dizer, de alguém que ficou feliz perdendo algo e podendo usar o seguro. Agora, você pega aí, por exemplo, um seguro de vida, né? A cada ano que passa, a cada vigência que passa, o sujeito está feliz se o seguro não é acionado. Porque se for acionado, ele morreu. O próprio seguro-saúde, né? Tirando ali, vamos pensar a ideia de cobertura de parto, né? Que é um momento de felicidade. Ali fala Stephanie, pagar para não usar, prevenção, para mim está ótimo. É isso aí. Né? Tirando ali, pegando ali um seguro-saúde, tirando o parto, né? Que deveria ser um momento ali de felicidade, né? De estruturação, né? Da família, enfim, de uma família e tal, etc. Planejamento familiar,
e todos os fatos que levam, todos os fatores que levam a ser pai, ser mãe, ter filho, né? Tirando a questão de parto, né, o restante das coberturas no contexto de seguro-saúde, me parece também que haja uma certa alegria, né, em não usar ele, né? Talvez assim que a gente possa só usar o seguro-saúde no aspecto prevenção, né? Fazer exames, né, alguma investigação e descobrir que não tem nada. Porque na medida em que ele começa a gerar um gasto muito alto, porque o nosso usuário faz muitas intervenções cirúrgicas, faz muitas internações, né? Quanto mais a seguradora paga acerca da saúde de alguém, mais significa que esse sujeito está doente, né? Então, também é outro que gera aquela coisa paradoxal. Pago caro, não uso e sou feliz, né? Porque justamente a gente não tem controle sobre a vida, né? E a gente não sabe quando as coisas vão acontecer, né? A própria ideia do seguro de vida, ele cobre um fato que é certo, só que a gente não sabe quando vai acontecer, né? Que é o fato morte. A pessoa que acha que nunca vai morrer, ela precisa refletir um pouco, né, sobre a vida, precisa atingir uma certa maturidade, que isso está no pacote. Por enquanto está no pacote, né? Não sei se daqui a pouco vou inventar algo diferente, mas por enquanto está dentro dessa linha. E fechar os olhos para isso, enfim, é negar o próprio contexto da vida, né? Mas aí a gente tenta, né, na medida do possível, se precaver aí com uma série de coisas, né? Então, o que eu tenho em jogo aqui é uma obrigação de garantir. É para isso que a seguradora é contratada, para garantir a cobertura de um sinistro se ele acontecer. E aí, então, a gente tem duas coisas aqui. A gente tem duas figuras aqui. Uma delas se chama de risco. Outra delas se chama de sinistro. Então, o que ocorre? O risco sempre existe. Em toda operação de seguro, o risco sempre existe. Porque se alguém te vender um seguro para algo que não tem risco, isso é enriquecimento sem causa. Ou coisa pior, né? Tu imagina só alguém te oferecendo um seguro contra, vamos pensar uma coisa meio absurda, aí, contra abdução alienígena. Eu tenho medo que os alienígenas venham e me raptem, façam um rapto aí de mim, sei lá, o que vão fazer comigo. E aí eu, né, vou ficar meses sem poder trabalhar. E aí eu vou ter prejuízo. Então, esse tipo de seguro aí nem seria autorizado, né? Mas supondo que alguém fizesse isso, seria, né, beiraria o estelionato. Aliás, toda a plataforma de seguros no Brasil, né, toda estrutura que tenha um contexto securitário, ela tem que ser autorizada pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, sob pena, né, de configurar ilícitos civis, administrativos e até penais também, né? Então, fora isso, né, outros cenários existem, né? Risco de vida, risco de perder o veículo, enfim, uma série de coisas. Então, o risco sempre tem que estar em jogo, né? E aí, o que acontece? A seguradora ela é remunerada pelo prêmio. E esse prêmio ele é calculado como? De acordo com o grau de risco envolvido. Certa vez eu tinha ouvido falar que teve um período que seguradoras não estavam fazendo seguro de carro no Rio, ou estavam restringindo muito, ou não estavam fazendo seguro de carga
para caminhões que chegavam no Rio, porque era muito comum entrar ali pela Avenida Brasil e ter as quadrilhas lá que assaltavam os caminhões. Ou deu um surto lá muito grande de furto e roubo de carro no Rio, e aí já não é mais nem risco, era quase uma certeza. Então, quer dizer, a seguradora também não pode se atirar a fazer uma cobertura de um risco que é muito certo que ele vire sinistro, né? Por isso até que tem uma recomendação da SUSEP para não fazer, por exemplo, seguro de vida para quem tem mais de 70 anos, né? Se a média do homem no Brasil de vida, né, é seus 73 anos, né? Você vai fazer um seguro de vida para o sujeito de 70, aí você já está jogando com uma faixa de risco altíssima, né? E esse período que ele vai pagar, inclusive, ali de prêmio, nem serve aí para suportar uma eventual indenização que seria paga no caso de morte dele. Não é uma questão de discriminar, né? Você não pode discriminar. Não é seguro para vigilantes. Por morte acidental, né? Deve ser bem elevado também esse tipo de cobertura. Não sei qual é o limite do risco, né? Eu acho que depende também eu acrescentaria aqui uma ideia do tipo de vigilância que você faz, né? Uma coisa, por exemplo, o vigilante de carro forte, aí eu acho mais tenso, né? Então, tudo depende do risco que você tá correndo, né? E isso vai gerar um valor maior de prêmio. Ou, às vezes, até tão alto risco que a seguradora tem que tirar o corpo fora. Mas não é discriminar, né? Claro que ela não poderia fazer, o que eu acho moral é você ter um segurado de anos, né, de décadas, aí o sujeito atinge 70 anos, você rescinde o contrato, ou aumenta estratosfericamente. Aí tu quer expulsar o sujeito. O sujeito, anos a fio, investiu nesse fundo, né, da seguradora, que cobre as indenizações, daqui a pouco você descarta ele. Maria Regina diz que há uma discriminação, uma vez que ganha horrores dos mais novos. Tem uma questão aqui que a gente chama de mutualidade, né? Sobre o olhar, por exemplo, vou pegar ali o seguro-saúde. A ideia do seguro-saúde é o saudável pagar pelo doente. Então, né, numa carteira X, de uma empresa X, qual é a incidência de indivíduos que vão ter câncer, né? Qual é mais ou menos o que pode registrar em termos de câncer, e desses que vão ter câncer, quantos que vão acabar gastando muito, né? Porque aí já entra não é nem a cirurgia pode, em uma internação hospitalar, pode ser caro. O problema do câncer é que ele é crônico, né? Então, tu fica ali meses a fio aplicando quimioterapia, radioterapia, daqui a pouco vai pegar uma imunoterapia. Imunoterapia aí que é 40 mil por mês, né? Aí, vamos dizer assim, a seguradora pira, né? E por isso mesmo, não raro, isso acaba sendo judicializado. Ela tem lá os argumentos dela, que ela usa, e a gente tem que derrubar eles em juízo. Mas tem planos que precisam entrar na justiça para cobrir o câncer. A doença em si, eles não poderiam restringir, né? Eles não poderiam dizer, eu não cubro o tratamento de câncer. Mas o que eles vão acabar, muitas vezes, apresentando restrições ao tratamento que foi indicado, né? Eles vão dizer, não, eu preciso do remédio, teu médico te indica o remédio A, né, que custa 20, 30, 40 mil, e a operadora diz, não, esse aí eu não pago, eu só pago aquela outro quimioterápico lá, que custa bem menos, né, 5, 2 mil reais, enfim. Aí, claro, aí fecha o pau, né? Inclusive a parte que a gente chama aí de saúde suplementar, que é seguro-saúde, plano de saúde, é um setor muito demandado em juízo. Se a gente for pegar seguros, né, qual é aquele setor que mais tem problemas? Né? É o setor de saúde suplementar. Né? Tem uma série de
de conflitos, né, diante de coberturas negadas e que dá em um arcabouço jurisprudencial enorme, né? Eu gosto muito dessa parte de seguro-saúde, eu trabalho mais de 20 anos com ela, escrevo, dou aula, enfim, e aprendi muito com ela e ela é bem complexa, ela é bem dinâmica e ela tem regras dela própria, né? E ela está sempre em evolução, mas é um tema assim sobre o qual você aprende contrato, né? Você pegar acórdãos aí, começar a olhar e analisar, você aprende a estrutura contratual, né? Além do tema específico, né? Eu acho bem interessante. E aí, então, a seguradora cabe também limitar alguns riscos, né? Por exemplo, riscos hoje, ela não pode... No passado, eles faziam isso, né? Voltar em umas 3 décadas aí, eles faziam isso de limitar a cobertura de doenças. Dizer, eu não cubro câncer, eu não cubro tratamento de AIDS, eu não cubro cardiopatia. Então, eles selecionavam isso, né? Hoje em dia, eles não podem fazer. Uma vez que tu põe a pessoa para ser coberta, tudo que tiver na chamada CID-10, Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, tudo que for doença lá, já registrada no mundo, né, consta lá, e você vai ter cobertura para aquela doença. O problema vai ser o limite, o grau de cobertura, aí que vai entrar o conflito, né? O seu médico dizendo uma coisa, é a operadora dizendo outra. Aí vai vir o problema. Então, gente, uma coisa é certa em termos de seguro. Risco sempre existe. Risco sempre existe. E aí, então, qual é o objeto do seguro? É transferir o risco para alguém. É transferir esse risco para alguém. Eu pago alguém para assumir esse risco por mim. Então, eu, como contratante segurado, eu transfiro o risco de alguma coisa minha para a seguradora e pago ela para isso. Sem risco, não haveria por que ter seguro, né? O que não é, o que é eventual, que aí justamente tem que ocorrer numa medida menor, né, até para poder continuar existindo aquele fundo, né, que faz o seguro. É a ideia do sinistro. Sinistro é eventual. Pode ou não acontecer. Então, o sinistro ele é um acontecimento futuro possível, mas incerto. Ou, às vezes, com data incerta. O meu carro vai se acidentar esse ano, na vigência do meu seguro 2021. Não, é possível que seja acidente, mas não, nada diz que vai se acidentar. Nem nesse, nem no outro, nem no seguinte. Agora, um seguro de vida, o sinistro é futuro, possível, e um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer do sujeito morrer. Só não sabemos quando. Então, pode ser na vigência desse contrato, em 2021, pode ser no de 2022. E assim vai. Então, o sinistro ele é eventual. Então, vamos botar o seguinte, né? Já falamos ali um conceito, né? Umas ideias gerais de seguro, a gente pode botar aqui elementos do seguro. Elementos do seguro. Depois tem um slidezinho ali com os resumos ali, vocês podem pegar também. Elementos do seguro primeiro, começando pelas partes. Começando pelas partes, nós temos o segurador. Primeiro deles, nós temos o segurador. Para ser segurador no Brasil, tem ali o artigo 757, caput do Código Civil, 757, aliás, desculpe, 757, parágrafo único do Código Civil,
que diz o quê? Tem que ser autorizado pela SUSEP, SUSEP sem E, Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, P mudo. Pode ter a forma de sociedade anônima, cooperativa, enfim, dentro das regras da SUSEP. Mas tem que estar autorizado por ela. O que faz o segurador? Assume o risco de pagar uma indenização caso ocorra o sinistro. Assume o risco de pagar uma indenização caso ocorra o sinistro. Coisa meio até que rima, né? Ele assume o risco de pagar uma indenização se ocorrer o sinistro. Isso faz com que o seguro, vocês viram essa figura aí no semestre passado, que ele seja um contrato aleatório, né? Tem aquela ideia de alha risco, né? Que vem lá do grego alha risco. Ele é um contrato aleatório para a seguradora, porque ela não sabe se vai ter que pagar uma indenização ou não. E se ela não pagou? Ela ganhou igual, porque ela estava ali. Ela estava ali para ser acionada. É uma obrigação de garantia. Já o segurado é o sujeito que paga o prêmio. O segurado, dentro desse contexto de partes, é o sujeito que paga o prêmio. E transfere o risco ao segurador. Paga o prêmio e transfere o risco ao segurador. Qual o objeto do seguro? Dentro da ideia de elementos. Qual o objeto? É a transferência de risco. Além do segurador e do segurado como partes, surge uma outra figura que aqui não é o contratante. Pode até ser o contratante, pode até ser também o segurado, mas não precisa ser. Pode ser alguém que não seja parte na relação contratual como contratante, mas que entra dentro desse contexto de elementos e que é a figura do beneficiário. É a figura do beneficiário. Pode ser o segurado, mas pode ser um terceiro. Em geral, um seguro de vida puro, né? Eu digo assim, por que tu fala seguro de vida puro? Por que o professor fala de seguro de vida puro? Porque o seguro de vida ele pode vir às vezes somado ao chamado seguro acidente pessoal. Aí tu vem lá, seguro de vida e de acidentes pessoais. Aí tu põe lá, acidentes pessoais, perda de um membro, na limitação funcional. E aí, para cada uma dessas estruturas, eles vão criando ali um percentual em cima do valor total a ser indenizado. Morreu, 100% de indenização. Perdeu um membro, uma mão, 75%. Perdeu um dedo, 60%. Porque dependendo da limitação funcional que tu perdes, tu continua podendo trabalhar. E a ideia do seguro de vida não é suplantar o teu sofrimento moral
com o teu acidente. Claro que existe isso, né? Existe o sofrimento, dependendo do acidente, é muito grave. Mas a ideia não é fazer essa cobertura para o segurado, como se estivesse pagando uma indenização por dano moral. É um valor ligado a uma perda funcional que vai ter um impacto econômico na vida dele. Perdeu um braço, perdeu uma mão. Não vai trabalhar da mesma forma. E aí o que acontece? O sujeito tem um acidente, perde lá um braço, ainda está na vigência da pólice, né, do contrato. 2021 ainda não acabou, ele contratou para 2021. Num acidente, ele perdeu o braço. E aí ele tem uma cobertura de seguro de vida lá de R$500 mil, por exemplo. Aí ele olha lá no contrato, ele fez um contrato de seguro com acidentes pessoais. E está lá, ó, perda de braço 80%. Então ele poderia acionar a seguradora e dizer, olha, então me dá 400 mil, né? Porque eu tive um sinistro e perdi um braço. Mas eu posso também fazer o seguinte, tá? Perder um braço e era isso, continua o baile. Não liquida o seguro. 2021 ainda não acabou, e o sujeito não sabe se não vai morrer. Só que aí, se ele morrer, quem é que vai receber o seguro? Aí já não é mais ele. Aí o beneficiário é um terceiro. Entende? Se fosse um acidente pessoal, ele seria o beneficiário, seria pago a ele. Mas ele não quer acionar por esse sinistro, porque ainda tem cobertura para dano-vida, dano-morte. Só que aí, se ocorrer o dano-morte, vai ser um terceiro. Um terceiro vai receber essa indenização. Porque se ele acionar para fazer a cobertura do acidente pessoal dele, liquidou o contrato e acabou. É uma opção dele. Aí, se quiser, faz um outro, para um outro dano futuro que venha a ocorrer. Ou não aciona e segue a vida jogando por algo maior. O seguro de vida puro, né? Ou o seguro de vida propriamente, quem vai ganhar a indenização não é o segurado. É um beneficiário terceiro. Aí a gente vai ver, mas tem que ser alguém por ele indicado, sim. Dá para indicar qualquer um? Depende. E se ele não indicar? Tem umas regrinhas ali que ajudam também a pensar nisso. Serve para alguns casos. Mas nós vamos ver mais adiante. E outra figura ali que eu tinha falado, né? Estou só concatenando agora, que é o sinistro, né? Que é algo eventual, né? O risco é sempre presente, o sinistro é eventual. O sinistro é um evento possível, futuro incerto. Possível, futuro incerto. Ou, às vezes, com data certa. Aliás, com data incerta, né? Ele é certo, mas a data dele é incerta. Que é o exemplo da morte. E aí, existe também uma outra figura dentro desse contexto, elementos. Existe uma outra figura chamada de resseguro. Resseguro. O que é o resseguro? O resseguro ele vai ser feito por uma empresa que vai fazer o contrato de resseguro. Pode ser uma empresa que só trabalhe com resseguros. Ou pode ser uma outra seguradora que também trabalhe com resseguros. E o que é o resseguro? É uma transferência de parte ou de toda a responsabilidade, transferência de parte ou de toda a responsabilidade de um segurador
para um ressegurador. Estranho isso. O que significaria na prática? Significaria na prática que o ressegurador é uma seguradora de outra seguradora. Mas para que isso, né? Se não está contratando uma seguradora, para que ele precisa de uma outra seguradora ainda? Para que isso? Porque pode ser que aquele porte, aquela estrutura segurada, ela não dê conta. Ou seja muito sacrificante para ela. Vai esgotar muito a carteira dela. E eu também não quero jogar no risco de daqui a pouco eu ter que demandar essa seguradora e ela não tem suficiente para pagar o dano. Eu digo, estou te contratando aqui, mas eu quero que tu me apresente que tu fez também um resseguro, que venha cobrir um percentual X da tua obrigação. Grandes empreendimentos pedem resseguro. Exemplo, uma plataforma de petróleo. Quanto é que custa uma plataforma de petróleo no meio lá do mar? Eu nem sei quanto é que vale isso, mas eu vou chutar 1 bilhão. A plataforma custa 1 bilhão. E se daqui a pouco essa plataforma afunda? Não é muito comum acontecer isso. É mais raro acontecer isso. Mas digamos que ela afunda. Né? Se ela afundar, é 1 bilhão perdido só nela, né? Fora o que tu deixa de faturar com a extração de petróleo, né, do fundo do mar, com ela parada. Né? Então, o prejuízo é grande. Então, eu faço um contrato com uma seguradora, mas eu tenho certas dúvidas se ela vai conseguir vir ali pagar 1 bilhãozinho pela perda da plataforma. Eu digo, olha, eu poderia fazer seguro com várias, cada uma pagando um percentual, mas estou fazendo com uma, né? E essa eu quero que tenha um resseguro para ajudá-la, né? Caso seja necessário, dentro desse contexto indenizatório. No caso, aí até sendo da Petrobras, eu acho que teria que ser feito até licitação para a seguradora. Né? E aí, claro, quanto ao resseguro, ela teria uma liberdade maior. Mas temos aqui no Brasil uma estatal, né, que se chama IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, IRB. Isso fazia com que tudo que fosse resseguro no Brasil, sempre que necessário um resseguro, que alguém fosse fazer um resseguro, só podia fazer com ele, com essa seguradora de resseguros. Então, assim, foi um instituto que, ao longo da sua existência, ganhou muito dinheiro. Até porque são seguros de prêmios bem altos, né? Então, ele ganhou muito dinheiro. E também criava um monopólio, né? Olha, o custo é tanto, não tem choro. Então, toda vez que precisasse fazer um resseguro, entrava em cena esse tal de IRB. Inclusive nessas grandes empreitadas, né? Nessas grandes construções públicas, né? Estou pensando ali numa plataforma de petróleo, podia ser uma usina hidrelétrica, né? Ou uma ponte, enfim, um seguro para cobrir os danos derivados desse período aí. Até 2007, havia esse monopólio desse IRB. Então, tudo que era resseguro tinha que passar por ele. Aí veio uma lei complementar em 2007, que é a Lei Complementar número 126. E aí permitiu que quem tivesse que fazer resseguro para interesses segurados no Brasil pudesse fazer com outras empresas, né, mesmo de fora. Não haveria problema. Pergunto, gente, alguém tem uma dúvida aqui? O número da lei complementar é 126 de 2007.
126 de 2007. Nada. E aí, um último elemento aqui. A gente já viu partes, a questão do risco, do sinistro, beneficiário, resseguro. Um último elemento ainda da estruturação securitária diz respeito à apólice ou bilhete. Apólice ou bilhete. São duas formas de contratar seguro. A padrão é como a apólice. Aquela que só pode ser por autorização legal é o bilhete. Bom, o que acontece? A apólice. Quando a gente recebe a apólice da seguradora e assina ela, e aí dá o início ao seguro, antes disso a gente é antecedido, né, pela proposta. Né? A seguradora faz a proposta, a proposta para segurar o teu veículo no valor tal, nas condições tal, tais. Aí tu assina, volta para ela, ela analisa de novo, aí depois ela pega e te manda a apólice. Aí tu assina, está valendo a apólice. Só que essa apólice, assim como a proposta, ela tende a ser um resumo. Só que um resumo que tem que apresentar os fatores essenciais do contrato. Quanto é que é a cobertura, para que é a cobertura, o que está excluído, o que está incluído, qual o tempo de vigência, qual o valor do prêmio, que é a minha contraprestação como segurado. Ainda que depois de assinado, eles me mandem um livrinho lá das condições gerais do contrato de seguro, algumas estruturas de como usar, onde demandar, como fazê-lo. Mas eu não posso ter umas condições gerais que desvirtuem da apólice. Chega ali, nas condições gerais, começa a restringir uma série de coisas que na apólice não estava ali. Então, eu não imaginava que teriam essas restrições. Por quê? Porque aí você está quebrando deveres de informação. A coisa tem que ser, a gente diz assim, na operação de seguro, a coisa tem que ter simetria de informações. Né? Simetria, igualdade de informações. A seguradora tem que ter o máximo possível de informações sobre o risco que ela vai segurar. Um seguro de vida, quem é o sujeito, trabalha, não trabalha, né? tem doença, não, por isso tem aquela ficha de doenças. Tá? Quanto mais ela souber, mais ela sabe do risco e melhor ela calcula um prêmio. Né? Porque como é que eu calculo o prêmio? O prêmio ele é calculado pela seguradora, obviamente, com base num cálculo atuarial. O cálculo atuarial é um cálculo de probabilidades. Eles te colocam no local, no espaço, quem tu é, a que grupo tu te liga, né? E a partir dali ele vai usando vários fatores para chegar num valor de prêmio. Então, quanto maior o risco, obviamente, maior o prêmio a ser cobrado. Mas tudo depende do acerto desses cálculos a partir das informações que a seguradora tem do segurado. E da outra parte também, o segurado, ele, em geral, acaba sendo até consumidor, né? O consumidor é um sujeito que tende a contratar de forma mais desatenta, né? Não se prende muito a leituras maiores. Então, tudo que é advertência, tudo que é restrição, você tem que fazer com um padrão ostensivo, que é para chamar a atenção mesmo do sujeito. Olha, tal coisa não está coberta. Tal situação não está coberta.
que é para o sujeito, né, não se iludir, né, e a seguradora também não faltar com transparência, né? Não pode haver surpresas depois. E no meio disso pode acontecer também abusos. Eu não vou cobrir, porque eu não quero cobrir, daqui a pouco essa ausência de cobertura dela ofende a própria natureza do contrato. Eu vi já, não sei se vai se consolidar como jurisprudência, mas tem aí, às vezes o sujeito compra aparelho celular e acaba vindo um seguro junto, pelo menos um seguro de 1 ano, uma coisa assim. Ou compra pelo cartão de crédito, aí ganha um seguro do aparelho. E aí tem cláusula lá dizendo, se for roubo, sim. Se for roubo, tem cobertura. Roubo é violência, né? O sujeito te ameaça de alguma forma, né? E realiza a subtração porque tu entrega o bem para ele. Mas aí eles tinham a cláusula de não cobrir em caso de furto. Aí furto é você estar passeando na rua, vê alguém correndo, tira do seu bolso, ou deixou na bolsa ou não viu, alguém meteu a mão e levou. Então, como para a grande massa da população, a ideia de furto e roubo não era muito clara em termos de distinguir seus elementos, né? Que um era violência, o outro não, só sobre o olhar da subtração, assim. Isso foi levado, né? De alguma maneira. Então, tem vindo aí decisões afastando essa restrição de só cobertura em roubo e mandando pagar em caso de furto, né? Salvo se o sujeito talvez fosse bastante claro no sentido de dividir os dois, e mesmo assim acho que a jurisprudência está a entender que afastar o furto desnaturaria a própria ideia desse tipo de contrato. Então, às vezes, mesmo esclarecido, pode ser que alguma restrição seja entendida como abusiva, né? E aí você tem que, vai ter que brigar em juízo para retirar essa restrição, né? Que seria, então, teria essa nulidade. Então, assim, a apólice, né, apesar de ela não ser o contrato completo em si, porque ela acaba sendo completada depois por condições gerais que a gente acaba recebendo num livrinho, estou pegando aí a ideia de um contrato de seguro de vida, veicular, né? Que são várias, você tem muita variabilidade de tipos de seguro, né? Mas a apólice, ela tem o quê? Ela tem que mencionar os riscos incluídos, os excluídos, início e fim, limite da garantia, até onde vai, qual o prêmio devido, né? Nome do segurado, do segurador. Sobre as condições gerais, aí a gente pode inserir ali os artigos 423 e 424 do Código Civil, o 54 do Código de Defesa do Consumidor. Eu estou trabalhando dentro da ótica do seguro com um contrato de adesão, né? Quem fez o contrato foi a seguradora. Basicamente, eu nem tenho barganha nenhuma, né? Ela me oferece lá o tipo A, B, C. Tá, né? Vamos no A, vamos no B, mas ela vem com a plataforma. E isso faz com que eu tenha já um nível de desequilíbrio nesse encontro, né? Quando você se une com alguém que é o alguém que fez o contrato, né? Então, uma tendência esse alguém se importar primeiro consigo do que com um outro contratante. E esses artigos que eu citei, eles dizem, olha, em caso de dúvida no Código Civil, interpreta-se contra quem redigiu, porque ele poderia ter sido claro e não foi. No CDC, o artigo 47 é mais intenso ainda, porque ele não é nem caso de dúvida, ele diz que toda a interpretação deve ser feita em prol do consumidor. E aí eu vou ter que ver ali aquele contexto de contrato, se ele se enquadra como relação de consumo. Acho que a maioria, né, pelo menos se você contrata com pessoa física, né, me parece, tirando ali, por exemplo, um seguro profissional, talvez, e olhe lá,
a maioria das contratações com pessoas físicas são contratos de consumo e aí está em jogo também a Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Bom, mas para além da apólice, existe uma outra figura, que é o chamado bilhete, seguro por bilhete. E aí nem te mandam uma apólice nenhuma, né? Não te mandam condições nenhuma. Não que elas não existam, elas existem. Mas pelo imediatismo da coisa, talvez pela celeridade que a gente precise dar, não tem como ficar contratando por apólice, tem que ser uma coisa mais dinâmica, mais rápida. Mas só por autorização legal. Só por autorização legal que é possível você fazer aquela modalidade de seguro por meio de um bilhete. Quando vocês vão viajar de ônibus, as transportadoras costumam falar que é seguro. E aí tu contrata um valorzinho a mais ali, e esse seguro vem junto da passagem, ali vem um bilhete. Em algum lugar, algum site, está ali o contrato, né? As condições do contrato. Mas você não ganha ali na hora. E nem assina nada, você só diz que quer ou não quer. Mas é facultativo. Aí alguém pode perguntar, mas e se eu não fizer o seguro? Se eu vou andar de ônibus e se eu não fizer o seguro, o que acontece? Olha, em termos de perdas de indenização, nada, porque se houver um acidente envolvendo o ônibus, você tem direito de entrar contra o transportador, ingressar em juízo contra ele. Não há problema. A questão de ter um seguro é que daqui a pouco você teve ali algumas perdas, né? Tragou a sua bagagem, você se acidentou, tal, enfim, teve custos com médico. Se você tiver um seguro, você já aciona direto a seguradora e ela, né, vai lhe fazer o pagamento desses valores gastos, né, dessas perdas que você teve. Até o limite, né, que esse contrato ali estaria cobrindo. Mas se você não tiver ele, você pode processar a transportadora, né? O certo seria fazer um pedido, se eles não derem, bom, aí você entra em juízo, claro que isso pode levar uma certa demora, né? Até você se ressarcir, ou daqui a pouco o que tem em termos de cobertura de seguro não ressarce tudo que você sofreu, né? Porque aí você está comprando isso como um facilitador de tempo, né? Digamos assim, para ganhar mais rápido alguns valores por aquilo que efetivamente você perdeu. Mas nada obsta também a transportadora ter a seguradora dela. E aí, claro, um acidente de ônibus e aí morreram pessoas, aí ela já manda o sujeito tratar com a seguradora dela, que ele vai conversar ali sobre os valores a serem cobertos. Mas isso ela paga, também paga, se quiser, né? Se não quiser, também vai enfrentar esses problemas aí. Bom, mas acho que o mais famoso seguro por bilhete, né, o mais famoso seguro por bilhete entre nós é o DPVAT, né, que é o seguro obrigatório. O DPVAT é um seguro obrigatório, um seguro público. Tem uma lei sobre ele ali, a Lei 6194 de 74. 6194 de 74. Eu acho que é um dos poucos seguros obrigatórios assim que a gente tem, salvo, claro, né, daqui a pouco numa licitação o Estado exige que alguém faça um seguro, mas aqui o DPVAT ele é devido por todos.
Ele é um seguro para danos pessoais. É um seguro de danos pessoais. E todos que têm veículo automotor, têm que pagar o DPVAT. O que se faz na renovação, né, do certificado veicular, né, que se paga ali com o IPVA, né? Ali vem o DPVAT junto. Não pagar o DPVAT é uma infração administrativa, você pode ser multado por isso. O DPVAT ele tem um contexto interessante, mas a parte indenizatória dele é muito limitada, né? Ele é um seguro que serve para ser acionado por todos aqueles que tiverem lesões, perdas pessoais, né? Que vão desde morte até invalidez permanente, total, parcial, inclusive despesas hospitalares em razão de acidente veicular. Seja você o motorista, seja você a vítima do motorista, seja você um outro motorista que bateu num outro carro. Como tem muitos acidentes no Brasil, então esse valor serviria aí para dar um alento, né, à pessoa que foi atingida, mas sob a ótica também da perda patrimonial que ela tem com a parada decorrente do acidente em si, né? Só que o problema desse seguro é que ele tem uma indenização muito baixa. Então, eu acho assim, o topo dele deve dar uns 13, 14 mil reais para dano morte, né? O sujeito foi atropelado, estava numa moto, teve uma colisão e morreu, 14 mil reais. Ficou aleijado, também, já entra lá no topo, 14 mil reais. Não dá para ajudar muito, né, quem ficou, né, os parentes que ficaram por conta disso, né, ou ajudar ele até mesmo em termos de capacidade laboral, porque realmente é um valor baixo, né? Então, acho que ele se perde muito nisso, né, nessa questão de valores a menor. Né? E aí fica também questionável do porquê pagá-lo, né, se os valores são tão baixos. Claro, para pessoas aí de baixa renda, isso já faz uma diferença, né? Imagina 14 mil reais para uma família que às vezes perdeu um pai que ganhava um salário mínimo e essa era a renda da família, eles vivem num ambiente bem miserável, né? 14 mil reais, eles, né, demoram mais de um ano para ver essa verba rolando, né? O que aconteceu com o DPVAT é que ele acabou sendo diminuído gradativamente, né? Ele tinha aí um custo aí médio, acho que uns 85, uma coisa assim. E aí foi no governo Bolsonaro que ele resolveu praticamente cortar o DPVAT, e baixou lá para R$5, uma coisa assim. Ele entrou em algum atrito político, sabe o que aconteceu. E o DPVAT estava nas mãos de uma seguradora, que era chamada Seguradora Líder, e essa seguradora ela era o resultado da composição de outras seguradoras, acho que umas 8, 10 seguradoras, elas fizeram a tal da Seguradora Líder. E aí, claro, entra o dinheiro para o DPVAT, vai para elas, mas elas vão constituir esse fundo que vai sendo acionado em caso de acidentes, né? E aí, então, de repente, caiu de 85 para uma média veicular para R$5. E aí a seguradora líder caiu fora. Não vou ficar aqui, não vou ter prejuízo aqui, não faz sentido. Caiu fora. E hoje o DPVAT está com a Caixa Seguros. Então, da Justiça Estadual, hoje a demanda dele cai na Justiça Federal, foi para a Caixa Seguros.
E para 2021, como apontou ali a colega, deixa eu ver uma coisa ali, foi a colega Carla, eles decidiram não cobrar o DPVAT, porque não houve uma demanda maior do fundo. Então, ele estava superavitário, e aí não precisaria, então, cobrar ainda mais, né, porque estava bem. Né, faz sentido, né? O fundo ele não pode ser só recolher dinheiro por recolher, ele tem que ser compatível com um nível de sinistro potencial, né? Um nível de risco potencial que venha gerar sinistro, senão só está juntando dinheiro por juntar, não é o objetivo, né? Então, por conta disso daí, 2020, as pessoas andaram menos de carro também, né? E menos acidentes por causa do Covid, e aí decidiram, pelo menos para 2021, não cobrar nada. Inclusive, né, dentro da ótica dos seguros de saúde, para esse ano, aí, os planos individuais familiares teve um reajuste negativo. Por quê? Porque as pessoas usaram menos no ano passado. Salvo quem tinha Covid e foi para o hospital, né, outros que tinham que fazer exames, cirurgias eletivas, às vezes até importantes, mas não necessárias ali naquele momento. Quem pôde deu no pinote para não chegar perto de hospital, né? Principalmente ali nos primeiros meses de Covid. Ninguém sabia direito o que era aquilo ali, o bicho está pegando, né? Vamos segurando, né? Vamos segurando e aí, claro, usando menos serviços, né? E aí, por isso, para esse período aqui, deu um reajuste negativo por conta de usos a menor no ano passado. E aí, então, o DPVAT hoje caiu bastante em termos de custo e tem algumas súmulas sobre ele, né? Ele passou a ser demandado nos tempos. Ele ficou muito tempo sem ser muito lembrado. E faz uns 15 anos ali atrás, ele começou a vir um balaio de ações e elas estavam entrando pelo JEC. E começou a ter muita fraude nisso. O sujeito entrava ali com um atestado dizendo perdeu a capacidade laboral, sem movimentos do braço, sem movimentos da mão, não tinha exame nenhum, né? Não se podia fazer perícia em JEC. E estava tocando e estavam ganhando. Não é, o sujeito tinha gente faturando muito com isso, né, por conta dessa simplicidade, assim, digamos assim, de pedir, ficou muito fácil. E aí as seguradoras começaram a apertar, reclamar, olha, está muito aberto isso, até que veio uma legislação que aí já mandou para o procedimento ordinário, tirou do JEC, a apreciação dos DPVATs. E nisso se criaram algumas súmulas, né? Aí a gente tem, por exemplo, aqui a súmula 257 do STJ, 257, que diz o seguinte: o seguro é devido mesmo que não pago. Tal é a abrangência, a importância, assim, vamos dizer, do DPVAT, no sentido de que se quem causou o acidente tinha um veículo automotor e não pagou o DPVAT, a vítima atingida por ele tem direito à indenização. E ele também, né? Se ele se quebrou todo, ele também. Não pelo carro, porque não é um seguro de cobertura patrimonial. É para danos pessoais. E também não é dano moral, é danos pessoais num contexto de perda laboral, né? Aí tem ali uma tabela do DPVAT, perdeu o movimento de uma mão, de um braço. Conforme for, você tem um percentual, né, dentro do valor maior, que é uns 13 mil reais, uma coisa assim. Então, a falta de pagamento não afasta a cobertura da indenização. Outra coisa, súmula 405 da STJ, o prazo de prescrição do DPVAT é 3 anos para pedir, né? Você primeiro pede para a seguradora, ela demora o que demorar, esse período de demora dela é suspenso, não conta a prescrição. Ele volta a contar quando ela der a resposta. Não vou te pagar, vou pagar menos. Então. Aí você, né, tem que completar o que já passou até fechar 3 anos, que é o tempo de prescrição para cobrar esse seguro. E tem mais uma outra aqui,
Tem mais uma outra aqui, que é a 246 do STJ, súmula 246, que diz o seguinte: o valor do seguro deve ser deduzido de uma indenização que seja pleiteada. Quer dizer, daqui a pouco eu pedi lá um DPVAT, ganhei 10 mil, e aí eu entrei com uma ação judicial contra o causador do acidente, e aí ele foi condenado lá a me pagar uma indenização. Aí tem que abater dessa indenização que ele vai me pagar os 10 mil que eu recebi do DPVAT, para evitar o bis in idem, eu estar ganhando 2 vezes pelo mesmo sinistro, né, vamos dizer assim. Então, o que eu ganhar do DPVAT tem que ser abatido de uma eventual indenização que eu ganhe contra o causador do acidente. Isso é a súmula 246 do STJ. Então, esses aí são os elementos aí dessa parte inicial, né, do seguro. Eu tenho um slide ali que depois eu vou deixar, que ele pega justamente isso que eu falei, né, para quem quiser revisar. Tem uma pontuação ali em cima disso. E aí, eu lhes pergunto se alguém tem alguma dúvida aqui. Se alguém ficou com dúvidas do que a gente falou de seguro. Acho que não, Sônia. Tranquilo para mim também. Para mim também, tranquilo. Tá. Sempre diz assim, falou rápido demais, né? Me chama ali, não entendi tal coisa. Fiquem bem à vontade, tá? Que a gente volta a fita. Se vocês não falarem, eu acho que está bem. Tá? E só me dá uma dica que eu diminuo a velocidade. Então tá, gente. Então, essa parte aí, já entramos aí no contrato novo. E aí, quarta-feira, continuamos com ele. Continuamos nos segurando. Tá bem? Aí, se tiverem dúvidas, tragam, mandem pelo mudo, enfim. Como quiserem. E a gente dá seguimento, então. Uma boa... Tá bom, então. Obrigada. Até quarta. Até quarta. Até quarta, professor. Tchau, tchau, Sônia. Uma boa Tchau, semana Obrigada, a todos. valeu, aí. mestre. Um abraço. Um abraço. Nos vemos na quarta.